O advogado de Fábio William, o borracheiro que matou a ex-mulher com 9 tiros esta semana em Belo Horizonte, diz que vai entrar com um pedido de habeas corpus para o cliente na segunda-feira. O crime chocou o país. A ação foi toda filmada pelo circuito de segurança do salão de beleza da cabeleireira. E os episódios de ameaças entre o casal eram constantes. Segundo especialistas, essa realidade de violência é mais comum do que se imagina. Por medo ou vergonha, muitas mulheres não denunciam o agressor ou estão tão fragilizadas que nem sabem o que fazer. Eu converso agora aqui no estúdio do MGTV com a psicóloga especialista em violência contra a mulher, Rebeca Rolfs. A gente fala muito da violência física, mas existem outros tipos de violência contra a mulher, não é? Sim, normalmente a violência ela não começa pela violência física. Ela começa pela violência psicológica, pela violência patrimonial, moral, até chegar na violência física. Mas como essas violências são muito invisíveis e naturalizadas, a gente só se dá conta mesmo quando há um ato de violência física. O que a gente pode dizer que leva um casal a passar a entrar para esse histórico de violência? Muitas vezes essa invisibilidade mesmo de estar dentro de um sistema de violência. Por quê? A socialização nossa é uma socialização machista, numa desigualdade de poder entre homens e mulheres. Então, muitas vezes a mulher se submete a certas agressões como se ela mesma tivesse culpa daquilo ou como não percebendo que aquilo estivesse acontecendo. Tem toda aquela questão de sentimento de posse, de poder, de não querer perder a pessoa. Isso acaba gerando também essa violência? Sim. A posse, o ciúme excessivo são fatores que já querem privar alguém de algo. E quando você priva, você não está numa relação de igualdade. E não estando numa relação de igualdade, onde existe a desigualdade, existe uma possibilidade muito maior nessa relação de atos de violência. Existem alguns sinais de alerta em relação ao agressor? Sinais de alerta, normalmente a posse excessiva, o ciúme excessivo, as ameaças, a desvalorização da mulher já são sinais de uma violência mais severa, né? Isso já é violência, mas de uma violência mais severa, de chegar a uma violência física, sim. E a gente pode dizer que a violência ela acaba tendo um certo ritual, ela começa de uma forma, depois ela passa para uma violência talvez física, uma violência de forma mais efetiva, depois tem um momento, aquela história de eu não vou fazer mais isso nunca mais vai acontecer. Isso é até colocado na literatura como ciclo da violência. Uhum. Então esse ciclo ele funciona da seguinte forma, o momento de tensão, então as relações já estão desgastadas, aí vem a violência física e depois a fase de lua de mel, onde o agressor normalmente ele vem, pede desculpa, fala que aquilo nunca mais vai acontecer e muitas vezes nesse relacionamento existe amor. Uhum. Então a mulher ela pensa, não, isso não vai, e ela não quer que isso aconteça de novo. Então ela fala, eu vou dar mais uma chance. E isso vai se repetindo, então muitas vezes é uma espiral de violência. Quer dizer, com isso essa situação pode se prolongar por anos. Muitos anos. Eu atendo casos que tem mulheres que estão em situação de violência há 30 anos e nunca denunciaram. Uhum. O que a mulher deve fazer? Como ela deve agir diante desses sinais de violência? Procurar ajuda? Ajuda é uma prevenção, porque quando você já está se sentindo diminuída, sua autoestima já está muito baixa, você perceber dentro da violência é difícil. Então, eu acho que a gente tem que buscar ajuda e preparar, treinar os profissionais para receberem também essa mulher, que muitas vezes ela chega aos serviços não falando sobre violência, mas se queixando de depressão, de dores no corpo e às vezes não são entendidas, porque ficam no lugar da poliqueixosa. A mulher leva algumas reclamações, mas não necessariamente diretamente é a questão da violência. Exatamente. Ela não coloca como ponto central a violência, mas sim os sintomas que a violência está gerando nela. E é importante também, então, aqui no caso, trabalhar os homens também, né? É muito importante trabalhar os homens, mas até hoje existem poucos serviços que atendem aos homens.
é que em Belo Horizonte existe apenas um serviço que trabalha com os agressores e esse serviço tem dado uma resposta. É uma parceria com o Judiciário e com a promotoria e tem dado uma resposta para esses homens que são encaminhados.